Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Aos corajosos que chegaram ao fim desse livro difícil, os valentes. Tá parecendo aqueles valentes de Gideão lá. Meu Deus. Deus abençoe vocês. Deus, obrigado por essa jornada longa, difícil, pedregosa, mas obrigado que a gente chegou até aqui. Nos ajuda nessa reflexão de hoje e nos conduz em todo o tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou dar uma revisão nesse último capítulo. Peguei um resuminho que está no próprio livro, tá? Antes de entrar na parte mais voltada para os teólogos, o autor vai falar um pouco sobre a antropologia bíblica. Antropologia bíblica. De nada adiantaria você gastar tudo que foi gasto para falar sobre uma inteligência humilhada, todos os aspectos da filosofia que o livro nos trouxe, se você não gastasse um tempo para falar quem é essa inteligência que se humilha, quem é esse ser humano. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que o autor foi. E ele vai falar sobre a gramática da antropologia bíblica. A gramática porque ele se volta para o Antigo Testamento, para o texto hebraico, para encontrar no texto hebraico quais são as palavras usadas para representar o ser humano. Por isso que ele escreve assim, ó, que para pensar biblicamente, o teólogo precisa partir do texto. O texto aqui é o texto bíblico, né? Então, todos nós somos teólogos aqui, ó. A Flávia é teóloga, o Lindolfo é teólogo. Se você faz uma oração, você está formatando ou formulando uma teologia. É simples assim. Vou fazer uma oração aqui, eu fecho o olho e faço uma oração. Que oração que eu estou fazendo? A minha oração é assim: Senhor, me humilho diante da sua presença, seja feita a tua vontade na terra como no céu, venho apresentar a ti as minhas ansiedades. Ok, ele crê num Deus que é soberano, que é Senhor, e etc. Ou ele pode fazer uma oração assim: eu repreendo agora, eu determino, eu declaro, eu profetizo, eu tomo posse. Uma teologia diferente. São duas orações muito distintas. E é interessante que, se você perguntar para essas duas pessoas, ambas vão encontrar argumentos na Bíblia para justificar suas orações e suas crenças. A grande questão é que é assim, ó. Vamos supor, esses dias eu vi um post na internet, só para tentar explicar o que o autor está falando aqui. Vou dar uma viajada, tá? Um pastor dizendo que Jesus tinha sido racista com aquela mulher cirofenícia, que ele fala que os pães eram para os filhos e ele não ia jogar pão para os cachorrinhos. E ele falou que era um racismo estrutural, ele falou, racismo estrutural. Então, veja bem, não se falava em racismo estrutural há 30 anos atrás. Esse conceito não tinha, ele não existia. Não se falava em racismo estrutural na época da escravidão no Brasil. Esse termo, racismo estrutural, não existia. Essa ideia, essa construção, né, de pensamento não existia. Da mesma forma, nos dias de Jesus, esse conceito não existia. Mas se eu pego esse conceito que é de hoje, conceito pós-moderno, tá? Aí eu vou lá na Bíblia, de 1000 anos, 2000, 3000, 4000 anos atrás,
e eu levo esse meu conceito lá para o texto, eu estou colocando no texto uma reflexão que nenhuma daquelas pessoas naquela época tinha. A gente chama isso, no estudo, na filosofia, de anacronismo. Eu estou pegando um negócio muito moderno aqui e jogando lá dentro, esse pensamento não está lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, eu tenho uma ideia aqui, hoje, olho para o texto lá atrás e acho um versículo para justificar a minha ideia. A minha reflexão não partiu de Jesus com a mulher cirofenícia. Minha reflexão partiu dos meus conceitos de racismo estrutural formatados nessa minha época. Então, eu já estou com o meu conceito pronto. Eu só vou encontrar na Bíblia alguma coisa para justificar e para validar o que eu estou falando. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas olha que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Jonas está dizendo assim, ó, que para pensar biblicamente, eu não posso usar a Bíblia para validar meus conceitos, minhas ideias, meus raciocínios, minhas lógicas humanas. Não, não pode ser assim. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, desmontar a minha estrutura humana, e as minhas reflexões devem partir do texto. Eu olho para o texto, para as escrituras, e elas vão moldando o meu raciocínio, e não o contrário. Eu não vou moldar a palavra segundo as minhas ideias. Eu vou moldar as minhas ideias a partir da palavra. Vou fazer um paralelo com o sermão que o pastor prega toda semana, sabe? Então, eu tenho um sermão para domingo. Eu quero falar que o homem precisa avançar, que o homem tem que romper as barreiras do medo, o homem tem que avançar, rompendo as barreiras da paralisação, rompendo as barreiras culturais. O homem tem que avançar rompendo as barreiras do mundo espiritual. O homem tem que avançar pela fé. Essa é a minha pregação. Está pronta. Bom, agora que ela já está pronta, deixa eu achar uns versículos para justificar o que eu estou pregando. Aí eu pego um dicionário bíblico e eu vou procurar versículos que validem essas minhas ideias. Mas, no fundo, depois da pregação pregada, veja, não foi a Bíblia quem falou, quem refletiu e quem foi exposta. Na verdade, quem falou fui eu, as minhas ideias. Essa montagem que eu fiz na minha cabeça, a Bíblia foi só um pretexto, mas não foi ela quem pregou, fui eu que preguei. Digo isso porque é isso aqui, ó, que o Jonas está falando nessa gramática da antropologia bíblica. Eu preciso moldar a minha maneira de pensar a partir do texto e das Sagradas Escrituras. Alguém levantou a mão, foi você, lindão? Não sei de que ano é o hino Alvo Mais Que a Neve. Não sei dizer para você. É um hino americano, né? Mas ele deve ter sido feito na época da escravidão. Mas a Bíblia, ela fala sobre... Ela não usa o termo negro, né? Preto. Ela vai falar que se os pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles vão ficar brancos como a neve. Mas para o escritor, para Isaías, não há na cabeça dele nenhuma ideia racista de que branco é o ser humano de pele branca e o pecado é o ser humano de pele preta. É essa a ideia aí. Você leva lá para o texto um conceito moderno, pós-moderno. Você não pode fazer isso. E nós também precisamos aprender precisamos permitir que as escrituras moldem a nossa reflexão, nossa filosofia, nossa cosmovisão, né?
Então tá, dito isso, o que o Jonas está propondo? Para entender o que é o homem hoje, eu vou voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz que é o ser humano? Esse ser humano que tem que se humilhar diante de Deus. Que ser humano é esse aí? Então ele vai por esse caminho aqui. E ele vai encontrar no Antigo Testamento 4 palavras para que servem como uma metáfora, uma imagem para o ser humano. Então, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento de alma, de coração, de carne e de espírito, ela pode usar essas 4 palavras para se referir a um ser humano. Para se referir a um ser humano. Tanto alma, quanto coração, quanto carne, quanto espírito. E aí o Jonas vai traçar essa jornada para a gente tentar entender o que é o ser humano. E ele vai dizer assim, que alma é o homem desejante, coração é o homem deliberante, carne é o homem contingente e espírito é o homem vivente. Parece difícil, mas não é. Eu resumi bastante aqui para você. Alma, está escrito em hebraico aí, ó, acredite em mim. Aqui à sua esquerda, no alto, está escrito Nefesh. Nefesh. Você lê da direita para a esquerda. A primeira letra aí é um Nun, é um N, a segunda é um F, a terceira é um X, um SH. Tá? E está escrito Nefesh. Essas 3 bolinhas embaixo da primeira e da segunda é o E. O E. E está escrito Nefesh, que é alma. No Antigo Testamento, esse termo é alma. Quando Deus sopra sobre o ser humano, lá em Gênesis 2, e o ser humano passa a ser um Nefesh Hayah, uma alma vivente, essa palavra que Deus está usando. O ser humano é uma alma vivente. Tá. A questão é que você vai encontrar no Antigo Testamento vários textos em que essa mesma palavra Nefesh encontra correspondência com fome, com necessidade, com desejo. Tá? Então ele faz a seguinte abordagem, que a fome de Deus é a essência da natureza humana, ou seja, o ser humano é uma alma vivente, ele é uma fome vivente, ele é um desejo vivente, um ser desejante. E quando Deus cria o homem assim, Deus que dá a vida, é a fonte onde esse ser humano vai saciar o seu desejo e a sua necessidade e a sua fome. Então, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem é uma fome ambulante. Fome essa que só pode ser saciada em Deus. Quando o homem se volta contra Deus e vai buscar saciar essa fome em qualquer outro lugar, ele entra num processo de idolatria, que é tentar colocar nesse buraco, que só Deus pode preencher, colocar qualquer outra coisa. Pode ser ele mesmo, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus e se transformar em Deus no coração do homem. Então, dentro dessa perspectiva, a idolatria é uma agressão à nossa essência humana, porque é essa corrida do ser humano em preencher esse espaço que só Deus pode preencher, essa fome que só Deus pode saciar. Então ele vai dizer assim, que o amor a Deus acima de todas as coisas é o passo mais importante na busca do verdadeiro autoconhecimento, ou seja, eu só vou conhecer a mim mesmo a partir do momento em que Deus ocupar esse lugar dentro da minha vida, e a partir disso eu vou descobrir quem eu sou. Essa é a antropologia bíblica. É assim que a Bíblia relata e mostra o ser humano. Mas ele vai dizer também que o ser humano ele é um homem deliberante, né?
o homem deliberante. E há duas palavras aqui para essa justificativa do Jonas, que é o coração. O primeiro, nefesh, alma, e o segundo, coração, que é lebab ou leb. O primeiro aqui à esquerda é leb, e o à direita é o lebab. Lebab, coração. Dentro da antropologia bíblica, da gramática da antropologia bíblica, lá no Antigo Testamento, o coração é o centro de tudo que o homem é o coração. O coração ocupa lugar central no conceito, no entendimento do que é ser humano. Começa tudo ali, é o centro de tudo. É o centro da existência humana, o coração. Mas o coração também nas palavras do Antigo Testamento, o coração ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. Então, ao mesmo tempo em que o Antigo Testamento diz que nós somos um coração, ou usa o termo coração como sinônimo de ser humano, também vai dizer que esse coração ele é um lugar enganoso e corrupto, corrompido. O coração é o centro da deliberação sobre o que é mais importante na vida de uma pessoa. É lá no coração que eu vou deliberar, escolher, sabe? Que eu vou ter para mim o que é importante, o que não é importante, o que é bom, o que não é bom, quais decisões eu vou tomar, que faculdade eu quero fazer, com quem eu quero casar. Esse centro da existência humana é o coração. Mas, ao mesmo tempo, ele é um lugar de engano. Ele é um lugar um lugar corrompido. Então, é interessante a gente olhar para si mesmo. Eu olho para mim, vocês olham para vocês. Eu olho para mim e eu percebo que Deus, à luz do texto, a gente não está construindo uma antropologia filosófica, a gente está construindo uma antropologia bíblica. Eu sou um ser humano criado por Deus, a gente crê nisso. Nós cremos que nós somos criados de Deus, nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, a gente parte desse princípio, desse pressuposto. Então, eu sou uma fome ambulante. E eu só vou encontrar saciedade em Deus. Eu sou um ser humano que tem lá no seu interior o coração como fonte central e de deliberação na vida. Mas a Escritura está dizendo para mim que isso é uma coisa muito frágil, porque ao mesmo tempo em que o meu coração vai tomar todas as decisões, o meu coração também vai me enganar a vida toda. Então, há uma linha muito, muito fina aqui. Se eu, como fome ambulante, tentar alimentar a minha fome em qualquer outro lugar, eu vou colocar para dentro de mim aquilo que não é Deus. E a partir disso, lá no meu coração, todas as minhas escolhas podem ser um grande erro. Uma doideira o que a gente né? Mas ele também diz que o ser humano é Bassar. Está escrito Bassar ali, ó. Tá? Não sei se você percebeu, mas no Nefesh, esse W tem som de X. Esse W aqui do meio, ó. Não é um W, parece, né? E aqui em Bassar, ele tem som de S. O hebraico é assim. Essa letra pode ser um S ou essa letra pode ser um SH de X. Bassar, carne. Essa contingência da vida incerta, que pode existir hoje e não existir amanhã, sabe? Duvidosa. A palavra carne lá no Antigo Testamento é a atestação de que nós, seres humanos, somos seres finitos,
frágeis, transitórios. A gente está aqui hoje e amanhã a gente não está mais. A gente está aqui hoje, mas a nossa existência é frágil diante da vida e de todas as coisas. E a nossa existência é finita. Então a gente está cercado pela nossa finitude. Então esse ser humano que busca saciar a sua fome em qualquer coisa, porque ele é uma fome ambulante, esse ser humano que tem lá no centro de tomada de decisões um coração que é enganoso, ele é um ser humano frágil, transitório e finito. Marcado pela fraqueza. Eu acho isso aqui sensacional. Porque no entendimento evangélico a gente tem que ser forte. Lá de onde eu vim, o termo para isso era a gente tem que ser apostólico. Eu tenho que ser beligerante, belicoso, guerreiro. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que enfrentar o mal, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer. Como se eu não fosse esse ser humano fraco, frágil, finito, transitório, contingente. E a nossa fraqueza se apresenta dentro do texto bíblico em dois aspectos. No aspecto existencial da nossa vida, da nossa existência, e a gente é fraco, frágil e transitório no aspecto moral também. Moral. Ou seja, há uma fraqueza moral no homem, na sua essência, na sua formação, na sua antropologia. É interessante isso aí. É claro que a Bíblia vai trazer para a gente sempre o incentivo e a busca da santidade. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. A gente vai encontrar isso aí. Eu não quero usar isso aqui como desculpa para os meus pecados, é óbvio. Mas também não quero usar o julgamento e a imposição da moralidade como objetivo último da nossa fé, sabe? E às vezes nós, como evangélicos, a gente cobra uma moralidade assim insana de todo mundo na igreja, como se a gente fosse esse padrão moral de vida. Nós não somos. Não é quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Nós não somos essa rocha de moralidade. Não somos. Na nossa essência de seres humanos, nós somos fracos, moralmente falando. Quando a igreja quer cobrar essa solidez moral dos seus fiéis ou de todo mundo, ela está se esquecendo que o ser humano não é isso. Ele é um ser humano contingente. E essa consciência da nossa realidade precária, a consciência de que a minha realidade humana é precária, é finita, é frágil, é transitória, é que vai me fazer descobrir a minha vocação e a minha dependência de Deus somente. É quando eu percebo essa minha fraqueza, quando eu tenho consciência de que eu não sou uma rocha de moralidade, que eu não sou uma rocha de santidade, que eu não sou o homem mais forte, de mais fé, sabe? Quando eu percebo essa finitude, essa minha contingência, é que eu vou me lançar humildemente aos pés da cruz e vou manifestar a minha dependência de Deus. Eu dependo de Deus para que Ele me perdoe, para que Ele me restaure, para que Ele me levante, para que Ele me fortaleça, para que Ele me conduza. Eu dependo, porque hoje eu estou confessando um pecado e aí ali na frente eu vou cometer outro. Então, por que eu vou olhar para esse aqui e vou exigir dele uma santidade que eu mesmo não tenho?
Então, o ser humano, ele é essa estrutura. Quando eu olho esses 4 termos do Antigo Testamento, que apontam para a gente parou aqui no terceiro ainda, né? Alma, carne e... Oh, meu Deus, deu um branco agora, amplo, geral e coração. Alma, coração e carne. Eu falo assim, a gente é uma confusão. A gente é... A gente é... Eu não sou aquilo que eu achava que eu era. Eu acho que eu não sou aquilo que eu achava que eu era. Mas não para em carne, tem mais uma palavra, que é espírito. Está escrito ali, ó, ruach, ruach, espírito. Mas ruach também é usado no Antigo Testamento como a palavra vento. Vento, sopro, ar. Ar em movimento, sabe? Vento, vento. É a quarta imagem que a Bíblia usa para definir a natureza humana. Então, o homem não é só carne. O homem tem um outro aspecto dentro dele, que é esse aspecto que a Bíblia usa a palavra vento. A gente vai traduzir como espírito, que é esse vento que sopra dentro do ser humano. E espírito, dentro do Antigo Testamento, é um conceito teoantropológico. O que é isso, teoantropológico? Porque espírito não diz respeito só antropologicamente ao homem. No Antigo Testamento, Ruach também é o Espírito de Deus. Então, você tem no Antigo Testamento o termo Ruach para falar do Espírito do homem, e você tem a palavra Ruach para falar do Espírito de Deus. Como é que a gente sabe se ele está falando do Espírito do homem ou do Espírito de Deus? Ora, eu tenho que olhar no texto. Lendo o texto é que eu vou descobrir. É ali, no seu contexto imediato, é que eu vou descobrir de quem que ele está falando. Por isso é um conceito de Deus antropológico. Ele é um conceito que define tanto Deus quanto o ser humano. Ruach, espírito, vento. Olha lá. O homem é um ser vivente. E o interessante do homem ser esse ser vivente, esse ar em movimento, dele ter ele não é só carne, matéria, ele tem esse lado espírito. Isso traz para a gente a seguinte reflexão: como foi Deus que soprou sobre o homem? E o termo rua que vai definir para a gente a questão de vento, e que quando Deus sopra e Deus coloca no homem um espírito, esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele não tem vida em si mesmo. Na nossa cosmovisão cristã, o homem não nasce do nada. O homem não é uma fruto da multiplicação celular, da diferenciação celular, da evolução celular. Na nossa cosmovisão bíblica, o homem foi criado por Deus. Então, a vida que há no homem não é outra coisa a não ser uma dádiva de Deus. Então, o que é o ser humano? O ser humano, ele é um ser autorizado por Deus para viver. Ele só vive porque Deus soprou sobre ele. Então, a vida que nós vivemos é de Deus, não é nossa. É interessante porque esse sopro de vida um dia vai sair de nós. E as figuras e as imagens na língua hebraica, elas são muito incríveis. A primeira coisa que o homem recebe é o sopro, e é a última também. E essa vida
esse rua, esse espírito, volta para Deus. Ele vem de Deus para mim e ele volta depois para Deus. Aí tem Eclesiastes 12, né? Se a carne é aquilo que volta para o pó, e volta mesmo, porque do pó veio, o espírito volta para Deus, porque de Deus veio. Interessante esse entendimento cheio de metáforas do Antigo Testamento. Então o homem tem esse aspecto carne, mas o homem também só se entende um homem que vive porque Deus soprou sobre ele. Tá? E não para aqui, né? Então disse o Senhor, olha que interessante, vai falar lá em Gênesis 6. Disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, Bassar, carne, por causa da perversidade da carne, o meu Rua não vai lutar com esse homem para sempre. Vou impor aqui um limite para a vida do homem. Ele vai viver só 120 anos. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 3. As duas palavras aqui. Ó. O homem está sendo chamado de Bassar, que é carne. Deus está sendo chamado de Rua. Mas esse homem também é um Rua. Ele é um espírito, um homem vivente. Muito interessante essa colocação, essa antropologia que a Bíblia mostra para a gente. O que é o homem, então? O homem é nada. Porque se Deus tirar o fôlego dele, ele não é nada. Ele não tem vida em si mesmo. Ele não é autossuficiente, ele não é autônomo. O homem é um ser dependente do fôlego que Deus lhe deu. Além de ser dependente do fôlego que Deus lhe deu, o homem é uma carne frágil, fraca, transitória. Além disso, ele é um coração que delibera, mas também um coração enganoso e corrupto. E ele é uma fome que ele precisa saciar e encontrar alegria, encontrar paz, encontrar o sentido da vida. Isso é o ser humano. Dito isso, eu acho que isso aqui devia ser o primeiro capítulo do livro. Porque aí depois disso aqui, nós vamos ler o resto para a gente, entendendo quem somos, vamos nos colocar diante de Deus, né? Mas isso aqui somos nós. É por isso que quando ele vai concluir o livro, já pulando o capítulo dos teólogos lá, quando ele vai concluir o livro, ele faz uma oração à la Santo Agostinho. Uma oração na terceira pessoa, né? Na segunda pessoa. Na segunda pessoa. Ele faz uma oração na segunda pessoa. Ele está orando a Deus. Senhor, eu não sou nada, senão aquilo que o Senhor quer que eu seja. Ele encerra assim o livro, né? Reconheço que não preciso de mim e dos meus recursos, mais do que eu preciso de ti e dos teus recursos. Isso é uma verdade. A gente corre a vida atrás de recurso para a gente, achando que a gente pode resolver um monte de coisa, sem se dar conta de que a gente precisa muito mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Tu és tudo o que eu preciso, ele vai orar. Tua palavra feriu meu coração e por isso minha alma te louva. E é verdade, né? A palavra de Deus vem na gente e quebra a gente. Eu te louvo, meu Senhor, e me humilho, prostrando-me diante de ti, a despeito do fato de que já estou humilhado antes mesmo de dobrar os joelhos, porque um ser humano que é fraco, que não tem vida em si, que é um poço de engano e de fome, ele já está humilhado antes de se colocar de joelhos. Minha mente está sujeita a ti, Senhor, e não me envergonho por isso. Livra-me do coração orgulhoso. Como é que, sendo a gente quem a gente pode dar lugar para o orgulho, né?
que por vezes me faz esquecer de quanto dependo da tua palavra. Clamo a ti para que não afastes de mim a tua graça, a mesma graça que me salvou e que a cada dia me torna tão consciente da minha insuficiência. Porque não fosse a graça de Deus, a gente estaria perdido. Porque eu começo todo dia devendo por causa do meu pecado. Eu começo todo dia dependendo da misericórdia, né, do amor de Deus. Aí ele vai continuar a oração dele. Ó Senhor, suplico-te, aceita agora como oferta a inteligência que tu mesmo me destes. Ou seja, toda a reflexão que eu sou capaz de fazer na minha mente me foi ofertada. Eu não conseguiria nada disso se Deus não tivesse me dado. Esse é o ponto de partida para a gente, né, com uma cosmovisão cristã. Nossa capacidade da razão não é fruto da nossa autonomia diante de Deus, não, foi Deus que nos deu. Né? Com tua sovela, com tua santa sovela, aqui eu achei que ele podia ter achado uma palavra mais fácil, né? Alguém sabe o que é sovela aí? Sem olhar o Google? Eu já fui olhar no Google para saber o que é sovela. Sovela é uma agulha com uma haste para segurar, que sapateiro e quem trabalha com couro usa para furar o couro e costurar, sabe? Com a tua santa sovela, está pedindo para Deus, fura minha orelha. É uma agulha. Com a tua santa agulha, fura minhas orelhas, pois desejo servir-te eternamente. Aqui a gente tem que fazer um parágrafo, né? Parar um pouquinho, porque quando um judeu ficava na miséria por algum motivo, sei lá, deu um bicho na plantação dele, choveu e ele perdeu tudo, ele acabava se tornando servo de algum outro judeu. E se endividava, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. E aí você tinha um artifício na lei que permitia isso, mas a lei também dava um tempo do perdão. Você tinha a cada 7 anos um perdão e depois a cada 50 anos um perdão geral, assim. Então, se numa dessa você perdeu suas terras para alguém, mais tardar daqui 50 anos, essa terra volta para sua família, porque é o perdão geral. Só que acontecia alguma coisa muito maluca, assim. Vamos supor, eu fiquei pobre e me tornei servo aqui do meu vizinho, também é judeu, cara bom. Chegou o tempo do perdão, eu recebi o perdão, mas, cara, eu estou tão feliz. Me encontrei aqui nessa vida que eu não quero ir. Não quero que você me liberte, eu quero ficar aqui, quero trabalhar para você. Aí você tinha um sinal que era furar a orelha e colocar um brinco, um pingente na sua orelha, sinal de que você era um servo voluntário, um escravo voluntário. Para isso era colocado o brinco, né? Então, o Jonas vai dizer, fura minha orelha, Deus, que eu quero servir o Senhor voluntariamente e eternamente. Minha alma suspira só de pensar que nada me impede, a não ser a minha indolência, de me alimentar todos os dias da tua palavra. É verdade. A letra da Bíblia é pequena, a gente tem sono, a gente vai dormir, não consegue ler, a gente não tem tempo. Então eu poderia me alimentar da palavra todo dia, mas nada me impede que eu me alimente da palavra todo dia, a não ser a minha preguiça, a minha indolência, né? É como se meu intelecto fosse como uma criança faminta e de mãos vazias, mãos sempre estendidas na posição de receber como dádiva o alimento diário que nunca lhe falta. Alimenta minha alma com a tua palavra, Senhor, e não permitas que teu servo sofra pela ausência do maná celestial. Eis a minha inteligência, meu Deus, o intelecto que, por causa da tua infinita misericórdia, foi curado da cegueira, mas que, apesar disso, depende mais do que nunca da luz do teu Espírito. Sem tua palavra, permaneço um mistério para mim mesmo. Porém, tua palavra, Senhor, torna-me mais sábio do que todos os filósofos que não conhecem o teu nome. Afinal,
A tua palavra é fonte inesgotável de vida e conhecimento verdadeiro. Todavia, meu Senhor, como diz o salmista, ando errante como ovelha desgarrada. Não sei voltar para ti, e por isso, por diversas vezes, me perco no caminho. Meu Deus, só tenho a ti como direção e sentido na vida. Por isso, se eu não achar graça aos teus olhos, Senhor, e porventura tu não me guiares os pensamentos, estarei de todo perdido, antes mesmo de expressar a primeira ideia que passar pela minha cabeça. Então, Supremo Pastor, venha ao meu encontro uma vez mais e conduze-me de volta à tua palavra, a fonte inesgotável do conhecimento que tanto preciso para acalmar o coração tão inquieto e desejoso de repousar em ti, mas não sabe como. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho, eu oro. Amém. Eis aí a oração do autor do livro. Apesar de eu achar a oração com palavras muito rebuscadas, eu não uso essas palavras na minha espiritualidade. A oração é de todo verdadeira. Se fosse eu orando lá na igreja, ia ser muito mais nós, é a gente, mas a oração é por demais verdadeira. Acho que a gente encerra aqui, ó, o livro.